Fazendo um resumo do que a gente vai ver, galera, dos tipos de relações ecológicas, a gente colocou aqui os principais tipos, são vários, tá bom? Então a gente tem que gravar os principais deles, os principais tipos de relação. A gente já viu na aula passada que a relação pode ser intraespecífica, que a relação pode ser interespecífica. A gente já viu que a intra ocorre entre seres da mesma espécie, a inter entre seres de espécies diferentes. Mas na relação intraespecífica e interespecífica, a gente subdivide essas relações em dois tipos, as harmônicas e as relações desarmônicas. Então, a relação ela vai ser harmônica quando houver benefício para os envolvidos. Então, eles vão viver em harmonia, tá? Seja quando houver benefício ou quando não houver prejuízo. Às vezes você pode se relacionar com um ser vivo, uma determinada espécie, e nessa relação pode ser que não haja prejuízo, mas também pode ser que não haja. Vocês vivem mantendo uma relação, mas sem nenhum benefício, sem nenhum prejuízo para os dois. Mesmo assim, a gente classifica aí como relação harmônica. Alguns classificam como relação neutra. Eu prefiro classificar como harmônica, vivem em harmonia. Então, harmônica geralmente há benefício entre os seres envolvidos e desarmônicas geralmente há prejuízo entre os seres envolvidos. Então, a relação, tanto as duas, ó, a relação intraespecífica, tanto a intra quanto a interespecífica, ela pode ser harmônica e pode ser desarmônica. Aí nós teríamos aí o exemplo de harmônica, a sociedade, a colônia, na intraespecífica, de desarmônico, canibalismo, a competição. Na interespecífica harmônica, a gente teria a protocooperação, o comensalismo, o mutualismo, o inquilinismo, vamos ver cada uma dessas daí. E na relação aí, interespecífica desarmônica, a gente teria aí o parasitismo e o predatismo, beleza? Então vamos para cá, ó. Então a primeira relação aí, turma, que a gente vai ver, e vamos colocar de duas em duas para facilitar a vida da gente, seria o canibalismo e o predatismo. Então a ideia é a seguinte: o canibalismo é uma relação intraespecífica, é aquela relação que a gente viu que vai ocorrer entre seres da mesma espécie. Já o predatismo é uma relação interespecífica que ocorre entre seres de espécies diferentes. Então, canibalismo intra, predatismo interespecífico. Daniel, por que eu coloquei vamos falar das duas ao mesmo tempo? Pelo simples fato que essas duas relações, elas têm praticamente a mesma ideia. Qual é a mesma ideia? É um ser matar o outro para se alimentar. Então essa é a ideia tanto do canibalismo quanto do predatismo. Ah, agora entendi. Então quer dizer que a diferença entre o canibalismo e o predatismo é só essa, que um ser mata o outro da mesma espécie para se alimentar no canibalismo, e no predatismo um ser mata o outro de espécie diferente para se alimentar. A ideia é justamente essa, galera. Então por isso que a gente vai trabalhar de duas em duas para facilitar aí, tá? Então um exemplo aí de canibalismo seria aí o louva-a-Deus matando aí um parceiro dele para poder se alimentar, e seria o canibalismo, tá? Já no predatismo, aí o leão matando a zebra, então seria o predatismo. O leão vai matar a zebra para poder se alimentar. Como o leão e a zebra são de espécies diferentes, então a gente diz aí que essa relação é uma relação interespecífica e do tipo predatismo, tá? O predador, no caso, seria o leão e a zebra seria quem aí seria a presa. Então essa relação acontece bastante no meio ambiente, tá? Dentro da ecologia, dentro do meio ambiente, dentro do ecossistema, essa relação acontece bastante, tá bom? Questão do predatismo. Aí que seria o predatismo. Então, uma questão Enem que a gente vai já comentar. Enquanto isso, passo para outro vídeo, vou colocar a questão para vocês analisando, tá bom? Só um minuto.